A paz do Senhor a todos os que estão escutando esta mensagem. E o tema de hoje é uma mensagem do Antigo Testamento, profeta Miqueias, capítulo 2, verso 11. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Que o profeta Miqueias, ele fala acerca dos pregadores daquela época, dos profetas daquela época e do estado do povo, do coração do povo naquela época. Em um contexto em que chefes do povo, sacerdotes e profetas exerciam as suas funções em troca de dinheiro. O seu verdadeiro motivo não era agradar a Deus, não era transmitir a lei, não era transmitir a mensagem de Deus, mas era somente ganhar dinheiro. Fizeram da casa de Deus um negócio, da casa de Deus comércio. E eles falavam aquilo que o povo queria, não aquilo que Deus falava. Falavam aquilo que o povo queria ouvir, afinal eles estavam pagando. Eles estavam assalariando eles. Então eles teriam que falar o que agradava o povo para que o salário continuasse a girar. Ou seja, os profetas eram comprados. E o que é bem interessante é que Miqueias fala acerca do coração do povo daquela época. O povo aceitava os profetas que falavam aquilo que lhes agradava. Ele diz, se houver algum profeta que siga o espírito de falsidade, mesmo que tenha um espírito falso na boca daqueles profetas, mesmo que aquele profeta não esteja falando a palavra de Deus, a profecia do Senhor, mas se ele profetizar acerca de vinho e bebida forte, que aqui se refere a coisas mundanas, a coisas materiais, a coisas que agradam as pessoas, vinho e bebida forte, não somente se referindo ao vinho em si, à bebida, mas a coisas materiais. E Miqueias diz, aquele que profetizar, mesmo que tenha um espírito de falsidade, mesmo que não fale as palavras de Deus, mas fale acerca de coisas mundanas, coisas que as pessoas gostam de ouvir, será esse o profeta preferido do povo. É isso que o versículo quer dizer. O povo eles não queriam ouvir a dura palavra de Deus. A palavra de Deus é dura para quem está no pecado, para quem é transgressor da lei, para quem é pecador, para quem anda na contramão do que a palavra ordena. E esse era o contexto. No capítulo 1, verso 2, nós vemos que o Miqueias vai dizer que seja o Senhor testemunha contra vós. No capítulo 2, verso 8, Miqueias fala da parte do Senhor que diz que o povo pecou e a multidão das suas transgressões trouxe inimizade de Deus contra o povo. O povo se levantou como um inimigo de Deus. Havia muita opressão, havia roubo, violência. Do verso 1 ao 3 nós vamos perceber que esses homens passavam a noite maquinando mal para fazer contra os pobres, roubar propriedades que não eram suas. E faziam todo esse mal não à noite, mas à luz do dia, porque o poder estava em suas mãos. Ou seja, e quando os pobres iam até o tribunal, eles já estavam conluiados, eles já estavam mancomunados para lançar sentença contra os pobres. Se nós vemos aqui no verso 5, os profetas, sacerdotes e juízes, eles proclamavam paz a quem lhes dava de comer, mas proclamavam guerra santa a quem nada lhes punha na boca. Ou seja, era um contexto de total corrupção. E o Senhor estava trazendo, no verso 12 do capítulo 1, Miqueias diz, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. No verso 16 ele diz, faze-te calva e tosquia-te, por causa do filho das tuas delícias, alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Esse era o juízo que estava prestes a vir, que estava batendo a porta do povo. E mesmo assim o povo não queria dar ouvidos, queria ouvir aqueles que tinham espírito de falsidade e profetizavam acerca de coisas mundanas. E não é muito diferente dos tempos de hoje, pois as pessoas hoje em dia querem ouvir mensagens que façam massagem nas suas costas, que passe a mão nas suas cabeças, que coloquem um homem sentado no trono, que tire Deus do trono e coloque o homem no trono, o homem no centro, o homem como a peça mais importante, o homem
em pé de igualdade com Cristo. Trazem o homem como o centro do coração de Jesus. Como se nós merecêssemos a salvação, como se nós merecêssemos bênção, como se Deus fosse obrigado a nos dar, a nos servir. Quando é nós que somos servos de Deus. Nós é que somos criaturas de Deus e somos para a honra e glória de Deus. E aqueles pregadores que muitas das vezes pregam mensagens aprazíveis, mensagens que são macias aos ouvidos do povo, que nenhum incômodo provocam. Eu não estou dizendo que os pregadores devem praguejar, amaldiçoar os ouvintes sem necessidade. Eu digo que os pregadores, eles precisam anunciar o pecado e a transgressão quando necessário. Se há pecado, pregar contra aquele pecado. Se há transgressão, contra aquela transgressão. E em um capítulo, Miqueias fala de profetas que adivinham por dinheiro. E no capítulo 3 ele fala sobre os profetas. E no capítulo 2 ele fala sobre o povo. De um lado, profetas que profetizavam por dinheiro. E de outro lado, pessoas que somente queriam ouvir mensagens que fossem macias. As pessoas não querem ter o seu pecado incomodado, porque muitas pessoas possuem pecados de estimação. Pecados que eles cuidam, que eles alimentam, que eles põem esses pecados para dormir, por assim dizer. Tem um pecado de estimação e eles não querem que ninguém incomode. Eles não querem que ninguém tire a sua zona de conforto com uma pregação dura. E por isso as pessoas, mesmo que um profeta tenha um espírito de falsidade, seja falso, mesmo que um profeta esteja mentindo, mesmo que um profeta esteja falando contra a palavra de Deus, mas se ele profetizar de coisas mundanas, hoje em dia, prosperidade, bênçãos materiais, sucesso financeiro, sucesso universitário, faculdades no exterior, não estou proibindo nem dizendo nada disso, contra nada disso. Estou dizendo que muitas pessoas colocam tudo isso acima daquilo que realmente importa. Que o que realmente importa é vivermos para a glória de Deus. Ou com posses ou sem posses, com fazendas ou sem fazendas, é viver para a glória de Deus. Mas é necessário que os profetas falem aquilo que Deus está falando e não aquilo que o povo quer ouvir. E é necessário que venhamos a ouvir, estar prontos para ouvir não aquilo que desejamos, não aquilo que é mais macio aos nossos ouvidos, mas uma palavra muitas das vezes dura, que confronta o nosso pecado. Se nós percebemos nos profetas menores, Deus ele nunca passa a mão na cabeça do seu povo. Se nós percebemos as maiores sentenças, as sentenças duras, por assim dizer, se formos comparar, o juízo de Deus ele é mais severo sobre o seu povo. Por quê? Porque dentre todas as famílias da terra, o Senhor escolheu um povo para si, zeloso de boas obras. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Deus tirou um povo das trevas para a sua maravilhosa luz e exige que esse povo viva em santidade. O próprio apóstolo Pedro diz: E se invocais por Pai, 1 Pedro 1,17, aquele que sem acepção de pessoas julga a obra de cada um, andai em temor em todo o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se vocês chamam de Pai, aquele que sem acepção de pessoa, aquele que é justo, aquele que não é um juiz parcial, aquele que é o culpado não tem por inocente, vocês andem em temor todo o tempo da vossa peregrinação. Na mesma carta de Pedro, ele diz: E se o juízo começa pela casa de Deus, aonde comparecerá o ímpio naquele dia? Os primeiros disciplinados são o povo de Deus, porque receberam a lei do Senhor, receberam a palavra de Deus. Não estão isentos, não são inocentes, porque já receberam, já conhecem o certo e o errado, já conhecem a verdade. Não são mais inocentes, não são mais inculpáveis, pois já entendem, já sabem o verdadeiro testemunho. Então, não é muito diferente dos tempos de hoje. Muitas pessoas querem boas mensagens. A boa mensagem hoje, na verdade, não é aquela que é a verdadeira exposição da palavra, não é aquela que nós explicamos, não é aquela que nós trazemos o que a Bíblia está falando, o que Deus está querendo nos passar. Não. A boa mensagem é aquela que colocamos o homem no centro, aquela que trazemos todas as bênçãos para a porta dos homens. É quando mostramos que o homem é importante.
Essa é a boa mensagem. É quando mostramos que Deus é somente um gênio da lâmpada, que basta a gente esfregar a lâmpada e temos. E até alguns podem até dizer, mas ele é superior ao gênio da lâmpada, porque o gênio de Aladim somente dá 3. E Deus pode fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. Não é coisa de rirmos, é coisa de lamentarmos. É como o ditado que existe, é rirmos para não chorar. Pois o contexto em que a igreja se encontra hoje, primeiramente, que o povo de Deus, que muitas pessoas se encontram hoje, que os pregadores se encontram hoje, é um contexto de lamentarmos. É necessário que os pregadores preguem a verdade, preguem o evangelho, confrontem o pecado, anunciem o juízo de Deus sobre o pecado, anunciem a disciplina de Deus. Deus sempre é, eram 3 pilares da pregação dos profetas menores. Anunciava o pecado, o que tinha de errado naquela época, anunciava o juízo e anunciavam também a restauração, primeiramente chamando o povo ao arrependimento, nunca passando a mão na cabeça do povo, nunca amaciando o pecado deles, nunca os instigando a continuar no pecado, mas a deixar o seu pecado, buscar a Deus e não o mal, amar a Deus e odiar o mal, odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama, buscar o caminho da verdade, andar humildemente com Deus, praticar a justiça e amar a fidelidade. Era na verdade isso que os profetas, os pregadores verdadeiros devem pregar. Não é, você vai ter isso, você vai ter aquilo. As pessoas estão focadas em ter bens materiais, não bens espirituais. E não entendem quanta riqueza existe para nós. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em Efésios capítulo 1 também, e verso 3, o apóstolo Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Temos uma herança incorruptível e incontaminável que não se pode murchar, mas as pessoas nem sequer conhecem essa herança, porque estão tão ocupadas ouvindo profetas mentirosos, profetas falsos que pregam acerca de prosperidade, de coisas mundanas. As pessoas não querem ir para o céu, mas elas querem que o céu desça na terra. Mas o céu que elas querem que desça na terra é as riquezas, é as bênçãos materiais. Ou seja, que possamos a cada dia examinar o nosso coração e entender que a verdadeira mensagem não é aquela que amacia o nosso ego, mas é aquela que está constantemente incomodando a nossa posição de comodidade, que está incomodando a nossa falsa segurança. A mensagem mentirosa, ela nos dá ela dá falsa segurança a quem devia estar lamentando e traz uma falsa paz a quem deveria estar seguro. E era isso justamente o que a pregação daquele povo, daquele profeta estava trazendo àquele povo, uma falsa segurança. Enquanto o mal da presença do Senhor estava descendo até a porta de Jerusalém, lá dentro eles estavam seguros, falsamente seguros, ouvindo os mentirosos, os profetas com espírito de falsidade profetizando acerca de coisas mundanas. Estavam rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o juízo, rejeitando a disciplina de Deus, rejeitando a lei de Deus e a destruição, o exílio, a disciplina, a destruição estava batendo na porta. Que possamos a cada dia nos guardar, ter cautela para que não venhamos imitar ao povo daquela época de Miqueias. Que muitas vezes estamos falsamente seguros enquanto a destruição está batendo na nossa porta. Estamos firmados em casas de areia, enquanto poderíamos estar firmados na rocha, firmados na palavra de Deus. Mas o próprio Miqueias, em contexto disso, ele diz: vocês aceitam os profetas que mentirosamente profetizam acerca do vinho e da bebida fortes, com espírito de falsidade. Esse é o profeta de vocês. Mas eu, capítulo 3, verso 8, graças ao Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para anunciar a Israel a sua transgressão e a Jacó o seu pecado. Possamos a cada dia ouvir o Evangelho de Deus, priorizar, ouvir a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus e ver se aquilo que aquele pregador está falando é verdade, está falando segundo a verdade.
E se ele nos pregar outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Mas se ele pregar a palavra de Deus, aquela que conforta os nossos corações. Por quê? Porque nos traz santificação, nos santifica, nos torna justos diante de Deus. E assim nós podemos ter a verdadeira segurança é quando estamos andando no caminho do Senhor. Então, que possamos a cada dia entender que a verdadeira mensagem é aquela que confronta o nosso pecado, porque Deus, ele nos disciplina, mas porque ele quer que nós sejamos participantes de sua santidade. Que possamos a cada dia prezar pela verdadeira palavra de Deus, pelo verdadeiro evangelho de Deus, porque quando há uma verdadeira exposição da palavra de Deus, quando um pregador fala não aquilo que ele pensa, mas aquilo que a palavra está verdadeiramente dizendo, é Deus falando. A revelação já está aqui, já está posta, já está escrita. Essa é a revelação, é a profecia que precisamos. É a palavra de Deus. A verdadeira exposição da palavra de Deus. Não é profetas que preguem de coisas mundanas, mas é profetas que preguem a palavra de Deus. Preguem segundo a palavra de Deus. E assim seremos verdadeiramente edificados, seremos verdadeiramente fortalecidos e teremos uma verdadeira segurança e uma verdadeira paz, uma verdadeira vida com Deus e a verdadeira aprovação de Deus para as nossas vidas. Amém.